A princesa Diana foi assassinada porque estava secretamente grávida do filho de seu namorado, Dodi, e esse foi o ponto de ruptura final para a família real. Todos nós ouvimos a versão oficial sobre um motorista bêbado e paparazzi enlouquecidos, mas quanto mais você investiga, mais assustadores ficam os detalhes. Discutimos o governo dos Estados Unidos grampeando secretamente suas ligações. Estamos falando do M6 supostamente orquestrando um assassinato em um túnel de Paris para proteger a coroa. Não foi apenas um acidente trágico. Muitas pessoas acreditam que a morte da princesa Diana foi um assassinato calculado. Então, vamos falar sobre isso. A princesa Diana namorar Dodi foi o maior escândalo da realeza. Os tabloides não se cansavam disso, mas a portas fechadas, a família real estaria em pânico. Então veio a noite horrível em Paris. Todos conhecemos a história. Um motorista bêbado, paparazzi enlouquecidos e um acidente trágico. Mas e se não tivesse sido um acidente? E se a inteligência britânica, o MI6, tivesse orquestrado todo o acidente para silenciá-la de uma vez por todas? Sempre fui fã da princesa Diana e sua morte sempre me incomodou. Nunca houve justiça de verdade para ela. Eu sei que é desconfortável falar disso, por isso trouxe esse tema nas conspirações de celebridades, pois é uma conspiração. Por favor, M6, não venham atrás de mim. Muita coisa nessa história passa despercebida. Acho mesmo que há um mundo onde a princesa Diana foi vítima de uma armação para ser morta e ela sabia disso. Ela previu a própria morte 2 anos antes, alertando o pai do namorado, que logo seria seu noivo. Circulavam rumores de que ela estava grávida e quase noiva, algo que a família real queria evitar. Reforço que este vídeo é conspiratório. Essas são apenas alegações e peço que não venham atrás de mim. Para relatar essa história, preciso contar onde Diana estava antes do acidente. Agora falemos de Dodi. Antes de namorar Diana, Dodi já atuava há anos na indústria do entretenimento. Ele foi produtor de cinema nos anos 80 e 90, tinha muitos amigos em Hollywood. O que explica como conseguiu contato com Diana. Também produziu alguns sucessos. A releitura de Peter Pan, a versão de Steven Spielberg, Carruagens de Fogo, A Letra Escarlate. Então ele era importante. Além do trabalho dele na indústria, ele também tem um pai bilionário. O pai dele é um egípcio chamado Mohammed, e ele era dono da loja de departamentos Harrods e do hotel Ritz-Carlton em Paris. Curiosamente, Diana e Dodi fizeram sua última refeição nesse hotel. Após o divórcio com Charles, Diana não iniciou um relacionamento imediato com Dodi. Ela tinha um namorado chamado Husnand, e parecia que ele não se importava com os laços dela com a família real. Ele não queria se envolver demais com ela, porque tinha medo pela própria vida. Diana e Dodi se conheceram muito antes de 1997. Eles se encontravam em eventos, estreias de filmes, no polo e exposições de cavalos, locais comuns para o círculo deles. Quando eles realmente se apaixonaram no verão de 1997, eles já eram amigos. E então, claro, eles ficaram juntos no sul da França. E um relacionamento que já estava estabelecido se tornou um relacionamento mais profundo e próximo. Então, depois que ele saiu de cena, Diana era uma mulher livre, e então ela reencontrou Dodi no verão de 1997. Na verdade, eles já se conheciam antes, mas foi aí que as faíscas começaram a surgir. Os paparazzi eram obcecados por Diana e Dodi, quer dizer, na verdade, a Diana. Eles podiam tirar fotos dela fazendo qualquer coisa e vendê-las por muito dinheiro, mas uma foto dela e Dodi se beijando valeria milhões. Na época, houve muita polêmica porque ela namorava homens muçulmanos, como o primeiro, Husn. Depois, ela começou a namorar Dodi, e havia muitas pessoas, especialmente na família real, que supostamente ficaram desconfortáveis com essa mudança. Quer dizer, eu não entendo muito bem isso, mas claro, isso foi lá nos anos 90. Sim, havia um pouco de racismo aqui, e acho que as pessoas se interessaram mais pela Diana por ela namorar homens diferentes do príncipe Charles. Mas eu preciso te levar para os dias 30 e 31 de agosto de 1997. Enquanto estavam em Paris, Diana e Dodi jantaram no Ritz, que pertencia ao pai dele. Eu fico pensando se ele teve que pagar a conta ou se ele tinha que pagar a conta. Enfim, Dodi supostamente comprou um anel de noivado no dia anterior ao acidente, mas nunca conseguiu entregá-lo para Diana, o que parece uma história tão trágica. Tipo, imagina que você está prestes a viver um desses momentos mágicos na sua vida e aí você é tragicamente morto. E até mesmo no anel tinha uma inscrição em francês que traduzida significa "Diga-me sim", o que é romântico. Houve relatos, não verificados e ainda contestados, que Dodi comprou um anel de um joalheiro em Paris chamado Ripossy, próximo à Place Vendôme.
O anel foi citado na imprensa como de noivado, mas seu real significado e a existência de planos formais eram incertos. Nunca foi comprovado. O inquérito britânico ouviu a família do joalheiro e a equipe do Hitz. A imagem era ambígua, condizente com alguém sério no relacionamento, mas não provava um pedido de casamento. Um dos motivos pelos quais se esperava que esse casal ficasse noivo era porque Diana supostamente estava grávida nessa época. Parece que depois do casamento com Charles, quero dizer, ela começou a namorar aquele cara e depois passou a namorar o Dodge. Parecia que ela estava pronta para esse novo capítulo da vida dela. Então eu acho que ela estava animada por estar grávida do Dodge e ainda mais animada porque ele iria pedi-la em casamento em breve. E eu não acho que fosse um segredo que Dodge iria pedir ela em casamento logo. Eles conversaram sobre isso. Diana estava empolgada com isso. Mohamed, o bilionário egípcio, pai do Dodge, tem sido um grande defensor da Diana e do filho dele, Dodge, durante toda essa investigação sobre o que aconteceu naquela noite. Uma parte crucial do caso Mohamed é que o casal, prestes a noivar e com a princesa grávida, foi morto por agentes do Serviço Secreto Britânico a mando do Duque de Edimburgo para impedir o casamento. Você consegue imaginar se a família real estivesse tão preocupada em ter esse vínculo com esse homem a ponto de ir lá e simplesmente assassiná-los para se livrar deles? Eles não querem que isso apareça nos livros de história? É esse o pensamento? Eles prefeririam ter a morte trágica de uma princesa amada do que ter, acho, uma divorciada que agora seguiu em frente e se casou com um homem que não é igual a eles. Mas como havia esses boatos sobre ela estar grávida e eles estarem noivos, as pessoas comentavam. Todo mundo já sabia disso antes deles irem jantar naquela noite no Hitz. E claro, os paparazzi começaram a cercar o hotel porque queriam conseguir uma foto ou obter alguma informação. Mohamed, o pai de Dodge, disse que Diana sofreu por 20 anos com essa família Drácula. Ele afirmou no tribunal que continuará buscando o que acredita ser a verdade sobre a tragédia. Mohamed relatou que Diana lhe disse, pouco antes de morrer, que temia por sua vida e afirmou que o príncipe Charles e o príncipe Philip queriam se livrar dela. Ele afirma que Diana mantinha evidências em uma caixa de madeira com suas iniciais para comprovar seus temores. Ele afirmou que o conteúdo sumiu após o acidente antes que pudesse acessá-lo. Ou seja, ela revelou onde estava a prova. Você consegue imaginar estar numa situação de risco de morte e contar para alguém próximo. Acho que isso vai acontecer comigo. Aqui estão as provas e evidências. Se algo acontecer, vá e pegue as evidências. E então as evidências somem. Quero dizer, eu também ficaria assustado. Você acredita que houve uma conspiração para matar Gaddafi? Eles foram assassinados. Dodge e Diana foram assassinados, com certeza. Eu sou o pai que sabe de tudo, que acompanha tudo, que vê as coisas, porque fui eu quem foi atingido pela tragédia. Quem iria querer eles mortos? E por que alguém iria querer matar eles, Dodge e Diana? Porque eles ainda não aceitam que Dodge, meu filho, um egípcio, um muçulmano, possa ser o padrasto do futuro rei, certo? E muito bom para Muhammad por defender tão abertamente a Diana e o próprio filho. Isso realmente esclarece muita coisa que nós não saberíamos. A seção de comentários está do lado de Muhammad. Essa pessoa escreve: a história dele nunca mudou. É tão óbvio e sempre acreditei nisso. Muhammad afirma categoricamente que Diana estava grávida de Dodge. Ele está convencido porque soube do casal que ela estava grávida, o que aumentou a polêmica e deu à família real ainda mais motivos para querer se livrar dela. Quero ressaltar que as investigações britânicas e francesas sobre a possível gravidez dela afirmaram que ela não estava grávida na época, mas o pai dele está convencido. Porque ele está convencido de que o filho dele e a Diana foram assassinados. Ela estava saindo com o Dodge há cerca de 6 semanas antes de morrer e disse que havia um grande anúncio chegando. Alguns pensam que o anúncio era sobre casamento e gravidez, pois Mohamed, pai de Dodge, afirmou que eles ligaram para ele mais cedo naquele dia para contar que iam ficar noivos. Isso implicaria que Dodge estaria ligado à família real e Diana contou ao Mohamed, pai de Dodge, que a família real era muito racista. Então, uma das principais teorias é que a família real mandou matar a Diana e contratou o M6 para fazer isso. Segundo a teoria, ao saber do noivado de Diana com Dodge e de que ela estava grávida, o príncipe Philip teria ordenado o assassinato pelo MI6, assim eles poderiam agir antes que ela contasse à imprensa. Vamos detalhar o acidente. Você já imaginou uma agência secreta atrás de você? E eu realmente acredito que isso aconteceu por causa da velocidade em que eles estavam, mas não quero me adiantar demais. Promotores franceses anunciaram que Henri Paul, motorista do Mercedes que levava a princesa Diana e Dodge, tinha álcool no sangue muito acima do limite legal.
Foi um motorista bêbado que matou essas duas pessoas? Henry era vice-chefe de segurança do Hotel Ritz. Ele também morreu no acidente que ocorreu em 31 de agosto de 1997 no início da manhã. O que me faz pensar que eles estavam fugindo de alguém é porque eles estavam a 195 km por hora quando bateram. Tipo, não há motivo para eles estarem indo tão rápido, a menos que estivessem tentando escapar de forma caótica de alguém que queria fazer algo ruim com eles, certo? Quero dizer, para mim, esse é o maior sinal de alerta. Por que iriam tão rápido só para fugir de paparazzi? Ou estavam fugindo de algo além disso? Os promotores dizem que Henry tinha 175 mg de álcool por 100 mg de sangue. Agora, o limite legal é 50, então ele estaria muito acima do limite legal. Mas isso não faz muito sentido para mim. Por que ele estaria tão bêbado e ainda assim disposto a levar duas pessoas muito importantes? Eles foram seguidos e alguns dizem até perseguidos por um grupo de fotógrafos freelancers chamados paparazzi, e aparentemente em velocidades de até 160 km por hora, quando aparentemente o motorista do Mercedes perdeu o controle e bateu em uma barreira, acertou uma parede e capotou. E pelo que vimos do carro, foi um acidente devastador. Esse carro é construído como um caminhão e foi simplesmente esmagado. Diana foi reanimada no local pelos paramédicos, mas seu estado piorou rapidamente e ela foi levada ao hospital. Como Jack mencionou no início do programa, os esforços para reanimá-la fracassaram. Acho que o teor de álcool no sangue é importante, pois se alguém estiver muito bêbado ao volante, essa é a resposta. Mas eu também, quero dizer, como alguém que se identifica como fã de True Crime, sinto que muitas vezes os promotores querem chegar a uma determinada conclusão. Então, falsificar um teste de teor alcoólico no sangue seria a maneira mais fácil de tentar fazer parecer que ele era um motorista bêbado, em vez de uma agência intervir e cuidar do que eles descrevem como um problema. 3 dias após o funeral, investigadores franceses descobriram que Henry Paul usava antidepressivos. Foram encontrados Prozac e Taperidol no organismo dele, sugerindo o uso de medicação para a abstinência de álcool. Também foi concluído que a mistura de antidepressivos com álcool provavelmente prejudicou gravemente o julgamento de Paul naquela noite. Uma coisa que não faz sentido para mim é que, se Henry é um funcionário tão bom, chefe de segurança de um hotel de prestígio ganhando muito dinheiro, como ele poderia ser um bêbado desleixado? Como Muhammad confiaria a ele essa posição? A família de Muhammad rejeitou completamente a ideia de que ele dirigia bêbado e afirmou que ele era super profissional. Henry era um ótimo motorista em quem todos confiavam. Muhammad até contou que Henry tinha treinamento especializado na Alemanha, então o cara sabia dirigir em situações difíceis. Ele poderia dirigir por uma zona de guerra e sair completamente bem. Também há imagens dele 15 minutos antes de sair do hotel. E esse homem não parece estar bêbado, especialmente do jeito que dizem que ele estava. Se você vai dizer que ele estava dirigindo bêbado. Tipo, pelo menos faça sentido, porque se ele estivesse com 175 mg em 100 ml de sangue, então eu acho que ele estaria caindo no chão. É então que ele percebe que seus cadarços se soltaram. As câmeras mostram que Henry Paul leva 44 segundos para amarrar os cadarços. Trevor Rhys-Jones está próximo a Henry Paul e afirmou a Lord Stevens que não sentiu cheiro de álcool no hálito do motorista. Na minha opinião, ele estava trabalhando e se comportando de maneira muito sóbria. Não havia nada no jeito dele, na forma como ele estava, que... Deveria ter percebido que ele bebeu álcool. Se só Paul estivesse bêbado, não dirigia. Isso não é apenas uma questão de profissionalismo em segurança. No final das contas, isso é apenas bom senso. E se isso estragou o clima, então que seja. Essa é uma dessas coisas. Posso afirmar categoricamente que, quanto a mim, ele estava totalmente sóbrio. Sobre a velocidade do veículo, as testemunhas afirmam que estava acima de 90 milhas por hora. Alguns dizem que estava a quase 120 milhas por hora, algo que nunca cheguei perto de fazer em um carro. Curiosamente, nós não temos imagens em vídeo do acidente em si, mesmo havendo câmeras funcionando dentro do túnel onde eles bateram. Entraram no túnel, havia um Fiat branco com o qual eles acabaram batendo, e assim que isso acontece, o carro dá uma guinada. E então, há agentes do Mi-6 no túnel que usam uma luz piscante para cegar o motorista, e é aí que eles acabam batendo. Diversas testemunhas relataram um forte clarão no túnel naquela noite, mas a Diana não morreu no acidente, então agentes do Mi-6 precisaram intervir e concluir o serviço, pois até na versão oficial, ela só morre 4 horas depois e eles ficaram mais de 1 hora no túnel antes de retirá-la. O interessante é que isso foi tarde da noite, quando eles iam fazer esse trajeto, e havia muitos veículos. Claro, os paparazzi estavam cercando o carro, mas quase parece que eles estavam trabalhando juntos de certa forma, tentando encurralá-los para tirar fotos da princesa Diana no banco de trás.
Os investigadores acharam vestígios de tinta branca no Mercedes e indícios de que um Fiat Uno branco teria tocado o carro antes do acidente. No entanto, apesar das investigações extensas das autoridades, o carro nunca foi identificado de forma definitiva e seu motorista nunca foi ligado à colisão. Com o tempo, surgiram várias teorias sobre o Fiat e seu possível dono. Uma das figuras mais discutidas foi um fotógrafo, James Anderson, que possuía um Fiat Uno branco e foi fotografado perto de Paris no dia do acidente. Mohammed mais tarde alegou que James estava envolvido em uma conspiração e apontou sua morte em 2000 como evidência de um encobrimento. Porque quando finalmente identificaram quem ele era, parece que as autoridades tiveram que eliminá-lo para que ele nunca pudesse fornecer informações sobre o que havia acontecido ou sobre seu envolvimento, se é que houve algum. Mohammed parece certo de que isso foi uma espécie de distração. A polícia de Paris achou fragmentos da lanterna traseira de um Fiat Uno branco no túnel. O retrovisor do Mercedes foi achado aqui com marcas de tinta de outro carro e pedaços da lanterna traseira de um Fiat. O Mercedes foi lançado contra a parede direita e depois contra o 13º pilar no centro do túnel. A polícia francesa examinou 4.668 veículos, mas não encontrou nenhum Fiat Uno que tivesse sido danificado dessa forma. A Al-Fayed contratou ex-policiais franceses que disseram ter resolvido o mistério ao encontrar este Fiat em um campo. A lanterna traseira havia sido trocada e o carro era de James Anderson, que passou o verão fotografando Dodge e Diana. Ele era um dos paparazzi mais famosos do mundo. Anderson disse ter estado no túnel na noite do acidente. Uma observação sobre tudo isso é que Anderson morreu depois, em 2000, após atear fogo em si mesmo dentro do próprio carro em uma floresta deserta. Lord Stevens acrescentou: não há absolutamente nenhuma evidência de que ele tenha sido assassinado. Espera aí, então não há nada suspeito sobre um cara que está envolvido nessa parte incrivelmente controversa da história, levar seu carro para um campo e se incendiar queimando-se dentro do veículo. Tipo, como é que... Eu não acho que, tipo, mesmo sendo humano, você fica desconfortável e pensa, tipo, peraí, se arrepende disso e tenta sair correndo do veículo. Tipo, não consigo imaginar ele simplesmente sentado nas chamas, sentindo a própria carne queimar e morrer. Tipo, isso não faz sentido pra mim. Isso aí já daria um vídeo só sobre isso. Retomando o TikToker, ele destacou que a princesa Diana não morreu no acidente, e sim horas depois, e que houve demora para levá-la ao hospital. Mohammed acusou os investigadores franceses de lidar de forma inadequada com as provas sobre o motorista Henry, afirmando que ele não estava embriagado na noite do acidente. Ele questionou a resposta médica após o acidente, dizendo que Diana poderia ter sobrevivido com atendimento mais rápido. Acho que os franceses têm um procedimento diferente, não sei se é o mesmo, mas em vez de levar alguém correndo para o hospital, eles decidem tentar estabilizá-la ali mesmo. Por isso demorou tanto, porque queriam deixá-la estável no local antes de levá-la para o hospital. Eu não sou paramédico. Eu não sei o que é mais eficaz, mas é isso que os relatos dizem. O acidente aconteceu às 0h32 do dia 31 de agosto. Às 0h45, o médico francês chegou. Ele deu a Diana uma combinação de medicamentos que a acalmou, mas também era conhecida por causar problemas cardíacos e respiratórios. Diana provavelmente estava em pânico. Deram medicamentos para acalmá-la. Dodge está ao lado dela totalmente morto. Os socorristas pediram para levar Diana ao hospital a 6 quilômetros dali, mas o hospital só concorda 10 minutos depois. Agora são 1h29 da manhã. Se já tivessem saído, provavelmente teriam a aprovação do hospital e estariam lá com Diana. Curioso que precisaram de aprovação para buscar e levar ao hospital alguém que precisava desesperadamente de ajuda. A ambulância não foi ao hospital mais próximo, mas sim para La Petite Sorbonne Pétrieux, a menos de 5 quilômetros. Diana chegou ao hospital 1h43 após o acidente. Todas as investigações descartaram sugestões de conspiração. Na França, os paramédicos geralmente tentam estabilizar e tratar as vítimas no local. Quando Diana chegou ao centro cirúrgico, seu estado já era desesperador. O que é ainda mais frustrante é que os médicos ordenaram que a ambulância seguisse devagar, com medo de agravar o estado de Diana. Diana só chega ao hospital às 2h06, quase 2 horas após o acidente. Não é de se admirar que ela estivesse à beira da morte. Após 5 anos do acidente da princesa Diana, alguns protocolos foram atualizados e as diretrizes de emergência modificadas. Não sei se isso teve influência dela ou não. Considerando tudo, Mohammed não acredita que tenha sido um acidente e levou o caso ao juiz. Em 2008, parece que Mohammed tinha uma lista de pessoas que ele achava serem responsáveis.
Philip, Charles, o ex-primeiro-ministro Tony Blair, a irmã de Diana, Sarah, 2 ex-chefes de polícia de Londres e, claro, a CIA. Só um bilionário poderia acusar todas essas pessoas poderosas de irregularidades. Por isso, fico feliz que Muhammad ocupe essa posição. Em vídeo, Muhammad acusou a CIA e agências dos Estados Unidos de reterem documentos como parte de um acobertamento. Ele disse: "Eu acredito que eles estão retendo algumas informações a pedido dos serviços secretos britânicos. Eles não podem se dar ao luxo de deixar a verdade vir à tona, porque sabem exatamente onde está a verdade." Agora, essa situação é interessante porque parece que Muhammad desviou sua atenção dos britânicos e franceses para os Estados Unidos. Não entendo a ligação dos Estados Unidos com a morte de Diana, mas Muhammad afirma que a Agência de Segurança Nacional tem pelo menos 39 documentos totalizando mais de 1000 páginas de informações relevantes sobre o acidente. Ele disse que há claramente envolvimento dos Estados Unidos em eventos anteriores e posteriores à tragédia. Mas não é como se terminasse apenas com o governo dos Estados Unidos, porque em 2013 a polícia britânica investigou alegações de um ex-soldado anônimo de que a unidade das Forças Especiais Britânicas, a SAS, estava envolvida na morte de Diana. Então esse ex-soldado apareceu e disse: "Olha, já se passaram tipo 2 décadas e estou pronto para tirar isso do peito, porque sei que o povo britânico apoia os contribuintes financiaram uma missão para eliminar a princesa Diana." A polícia acabou concluindo publicamente que não havia evidências e se recusou a reabrir a investigação. Mas eles também divulgaram um relatório sobre o acidente que matou a princesa Diana e concluíram que a agência de inteligência dos Estados Unidos estava grampeando o telefone da Diana sem aprovação dos britânicos. O que é insano. E parece que isso também fez parte daquela noite. Não imagino o governo dos Estados Unidos grampeando telefones, mas acredito que acontece. Fizeram isso com a princesa Diana e rastrearam seus movimentos naquela noite. Por que os Estados Unidos precisariam saber disso? A correspondente da CBS News, Sheila, diz que há muito tempo circulam rumores de que o trabalho da princesa Diana como ativista contra minas terrestres chamou a atenção da CIA. Ela é totalmente contra a mineração, destruir a terra e afins. E claro, os Estados Unidos adoram seu petróleo. Não se sabe qual agência dos Estados Unidos fez a escuta telefônica na França, mas é o que dizem, que em todo o aparato de inteligência americano existem mais de 1000 páginas de informações sobre ela, relacionadas a ela e a sua vida pessoal. Porque não só o M6 fez isso sozinho, eles também usaram a inteligência americana para espionar Dória e Diana durante a viagem, grampeando seus telefones. Todos os satélites, todos os celulares sabem onde elas estão, encontram em todo lugar cada passo. Estou passando todas as informações para o MI6. Lembram que falei no início do vídeo que a princesa Diana previu sua morte? Ela fez isso em uma carta 2 anos antes. Segundo o The Independent, um documento do assessor jurídico Victor afirma que a princesa teria dito que tentavam se livrar dela em um acidente de carro forjado. A nota, escrita durante uma reunião entre Diana, seu advogado e seu secretário pessoal, Patrick, em 30 de outubro de 1995, citava que Diana havia sido alertada por uma fonte confiável de que um acidente de carro seria orquestrado para matá-la ou causar ferimentos que a fariam parecer desequilibrada. E, como previsto, Diana morreu naquele acidente de carro em 1997, o que soa exatamente como o que essa fonte confiável havia lhe contado. Essa nota não foi o único documento em que Diana expressou medo de um acidente de carro. Em outubro de 1996, 2 meses após o divórcio do príncipe Charles, ela escreveu uma carta para o mordomo Paul dizendo acreditar que seu marido planejava um ataque. Na anotação, sua previsão assustadora diz: "Esta fase específica da minha vida é a mais perigosa. Alguém, com o nome ocultado, está planejando um acidente no meu carro, falha nos freios e ferimentos graves na cabeça." Isso é da Diana, em suas próprias palavras, 10 meses antes de morrer. Isso mudou completamente o jogo. Mais uma peça do quebra-cabeça. Os medos de Diana de ser assassinada. Isso bate com o que Al-Fayed falou e com o grande clarão, explicando a ausência dele. De repente você começa a ligar os pontos. E isso é tão assustador imaginar que a pessoa por quem você já foi apaixonado em algum momento está planejando esse tipo de morte para você. Além disso, é interessante que ela tenha sido alertada sobre isso. Parece que várias vezes algo envolvendo um carro iria acontecer em algum momento. Gostaria que esse vídeo tivesse um final feliz, que Mohammed talvez tivesse alcançado justiça no tribunal.
Um tribunal francês decidiu em 1999 que Henry causou o acidente por dirigir bêbado. Eu não acredito nisso. Eles apenas observaram que os paparazzi estavam tentando seguir Diane e Dodie. Diana não queria que tirassem foto dela. Ela não estava grávida. Ela só não queria que tirassem foto dela. Eles estavam viajando a 120 milhas por hora. Ele estava bêbado. Ele bateu o carro. E é isso. Eles não estão investigando o Fiat branco. Eles não estão investigando nenhuma conspiração, eles querem encerrar esse capítulo, e é claro que querem. Com os Estados Unidos grampeando o telefone da princesa Diana, parece que tudo vai muito mais fundo do que sabemos. Essa é a história de Diana, de partir o coração, perturbadora e desconfortável. E tem muitas partes diferentes, tipo, diferentes aspectos. Temos a família, temos a gravidez, temos os Estados Unidos fazendo escutas. Temos essas conspirações, e temos uma boa mulher que aparentemente queria fazer o bem, ela tinha a plataforma para isso, e isso ameaçou muita gente. Então descanse em paz, princesa Diana. Infelizmente, provavelmente nunca vamos descobrir a verdade sobre isso. Talvez, quando todas essas pessoas morrerem, ainda durante minha vida, você imagina eu fazendo um vídeo no YouTube daqui a 30 anos contando o que aconteceu? Mas me diga o que você acha que realmente aconteceu com ela nos comentários abaixo. Preencha algumas lacunas se houver alguma informação, alguma coisa de nicho que vocês saibam e que eu não mencionei neste vídeo. Adicione aí na seção de comentários abaixo. Espero que tenham gostado. Nos vemos em breve. Tchau, pessoal!